sistema operacional normal do corpo para. Mas e se houvesse uma forma de terapia que pudesse fazer o relógio Vou me voltar? Por mim, tudo bem. Terminou? Terminou? Bom menino. Clive Svensson, um biólogo celular, fez uma descoberta que pode gerar uma revolução na medicina. Qual vai ser a sua tarefa de hoje? Ah, eu não sei. Eu vou observar umas células. De que tamanho você acha que é uma célula? Desse tamanho quando olhamos no microscópio. É, bem pequena. Vamos observar neurônios cerebrais. Esses neurônios cerebrais estarão se desenvolvendo num tubo de O ensaio. Dr. Svensson está trabalhando com uma das células mais importantes do nosso corpo, as células chamadas tronco. A vida começa com as células tronco. Elas surgem nos primeiros dias após a fertilização e são componentes essenciais do nosso corpo. 50 a 100 células tronco serão capazes de se desenvolver e se dividir até que finalmente darão origem a todos os órgãos, tecidos e células de nosso corpo. No processo de desenvolvimento do corpo, é preciso que haja uma célula que se organize formando um tecido. No caso do rim, por exemplo, tem que haver uma primeira célula para o rim e esta célula tem que originar as milhões de células que formam aquele rim. Então, sendo assim, elas são muito interessantes em termos médicos, porque sabemos, ao observar a biologia da célula-tronco, como os órgãos se formaram realmente. Quem sabe, até se formos capazes de entender esse processo, caso haja algum problema no órgão, talvez até possamos resolvê-lo através da biologia da célula-tronco ou transplantando essas células. Teoricamente, qualquer doença degenerativa poderia ser tratada através da terapia da célula-tronco. John Ardley sofre de uma doença do cérebro incurável e uma das mais terríveis de todas, o mal de Parkinson. Inicialmente, nós reparamos duas coisas. Uma, que eu não estava andando muito bem, não estava balançando os braços como as pessoas costumam fazer. A minha esposa observou isso também. E a segunda coisa, a minha letra piorou a um tal ponto que quando eu fui pagar uma compra com cartão de crédito, a loja não queria aceitar a minha assinatura. Aí a minha esposa pediu que eu procurasse um médico para descobrir o que havia de errado. E depois de alguns exames clínicos, eles diagnosticaram o mal de Parkinson como o problema. No mal de Parkinson, nós conhecemos muito bem o problema. O problema é que estes pacientes perderam um tipo determinado de neurônio que produz a dopamina. E uma ideia para tratar esta doença foi substituir esses neurônios que produzem a dopamina por outros iguais localizados no tecido de fetos mortos em abortos eletivos. O tecido fetal contém os neurônios da dopamina na fase ideal do desenvolvimento e se você transplantá-las, no paciente elas vão começar a produzir os tais neurônios. Operações experimentais mostraram que a técnica funciona. Células tronco fetais foram implantadas no cérebro de parkinsonianos, onde elas começaram rapidamente a se desenvolver por conta própria. Cintilografias cerebrais mostraram que as células tronco sobreviveram e produziram a dopamina que faltava, considerada a chave para evitar o mal de Parkinson. Mas o uso de fetos humanos em um tratamento médico é altamente polêmico. Cada operação de transplante requer o tecido de pelo menos 8 fetos. Então, apesar do seu enorme potencial terapêutico, retirar células-tronco de embriões humanos abortados ultrapassaria os limites. A perspectiva de reversão de muitas doenças ligadas ao envelhecimento talvez não se concretize nunca, a menos que outra forma de desenvolver células-tronco possa ser encontrada. Infelizmente, não é tão simples assim. Células-tronco são de difícil desenvolvimento. Só que Clive Svensson teve um daqueles momentos de inspiração científica. Nós estávamos lutando para tentar cultivar aquelas células em uma placa de Petri. E, na verdade, eu estava em casa um dia e no jantar íamos ter cenouras. Então, estávamos cortando as cenouras e eu estava pensando em como tornar aquelas esferas de células menores sem dividi-las em células individuais. A ideia surgiu ao picar legumes. Ora, por que não tentamos fatiar o tecido? Então, nós pegamos um cortador de tecidos, que possui uma lâmina. E o cortador de tecidos faz isso automaticamente, como se fosse um desses fatiadores de cozinha. Ele corta o tecido em cubos e esses cubos, então, vão continuar se expandindo por semanas, meses e anos. Então,
Eu fiz uma experiência para ver se dava certo, mas não estava esperando nenhum resultado extraordinário. Mas quando nós vimos que toda vez que o cortávamos em 4, cada um deles chegava a ter o tamanho da esfera-mãe em 2 semanas, nós ficamos muito entusiasmados e pensamos, puxa, isso é ótimo. Então descobrimos que através desta técnica as células permaneciam em contato umas com as outras e que as células adoram ficar juntas, elas odeiam ficar separadas. Então quando estão juntas parece que elas crescem felizes e essa técnica relativamente simples permite que você cultive uma quantidade enorme dessas células, além de manterem a propriedade de produzir neurônios por um longo período. Então, nós conseguimos uma expansão de 1,5 milhão de vezes. De um feto, nós podemos chegar a 1,5 milhão dentro de 150 dias. Para pessoas como John, a descoberta de Clive oferece uma esperança de cura verdadeira para doenças degenerativas. Estamos experimentando um novo método que é obter células tronco em cultura, que são as células precursoras do cérebro. Nós as retiramos do cérebro em desenvolvimento e as estimulamos a continuar crescendo. Sei. E estas células que você está vendo, nós podemos fazer até um estoque delas em tubos de ensaio. E estes estoques de células poderiam ser utilizados em transplantes. Estamos em uma fase no momento em que podemos gerar lotes e mais lotes de células humanas em cultura, e nossa intenção é transformá-las em neurônios funcionais. Daqui a quanto tempo as pessoas vão se beneficiar? Podemos descobrir a forma de desenvolver os neurônios da dopamina semana que vem, ou podemos levar 2, 3 anos. É difícil dizer, é preciso passar por uma série de testes funcionais em animais e, posteriormente, em pacientes, se os testes derem certo. Mas uma pessoa da minha idade, 54, pode estar com 60 ou 70 antes que isso esteja popularizado. Mesmo que leve 10 anos, você poderá se beneficiar disso na época. Com questões éticas importantes resolvidas, o caminho estará desimpedido para que tratamentos com células-tronco se ampliem e melhorem a qualidade de nossas vidas. A próxima geração ainda envelhecerá, mas ficará saudável por mais tempo. Nós estamos em um grande momento agora, o novo milênio. Estamos começando a compreender como fomos formados enquanto células. E esta forma de tecnologia, eu acho, estará impulsionando pesquisas nesta área durante os próximos 20 anos. E a terapia celular estará na vanguarda do que surgir disso.